Manuseio mais uma vez da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Nós iremos fazer leitura do versículo de número 17 ao versículo de número 19. Glória ao nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo de número 17 ao versículo de número 19. Eu vou ler para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo. Versículo 17 está escrito: e os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Versículo 18: e ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Versículo de número 19 está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em cuja presença nós estamos, nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua presença e pela tua misericórdia para conosco, Senhor Deus. Mas é neste momento que nós invocamos o teu nome mais uma vez em tua casa, em tua presença, para que o Senhor venha nos usar mais uma vez, para a honra e para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado. Fala com a tua igreja, que eu desapareça nesta tribuna e que o Senhor apareça para que o seu nome continue sendo glorificado em nome de Jesus. E todos confirmam a oração dizendo: aqueles que podem, tomem o seu assento. Antes de começar a ministrar tudo aquilo que Deus ele tem colocado em meu coração, eu quero fazer meus agradecimentos, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Gisriel e pela sua família, que Deus os continue abençoando. Está representado pelo o nosso co-pastor Carlito, que Deus continue o abençoando de uma maneira poderosa, a toda a comitiva de obreiros desta igreja, em especial o meu coordenador Sebastião. Deus continue abençoando o Senhor de uma maneira muito poderosa. A todos os obreiros, os quais eu tenho aprendido em cada culto de ensino e em cada oportunidade que eu tenho para conversar com cada um deles. Para mim tem sido um prazer cooperar com a AD Veracruz. Deus também abençoe a minha digníssima esposa. Fica de pé, minha linda. Irmã Mona Lisa, Deus continue abençoando sua vida, minha filha. Você é um presente de Deus para a minha vida. Pedi para que você ficasse de pé, para que eu também pudesse lhe parabenizar pelo seu dia. Hoje o nosso churrasco foi top. O seu presente você gastou todinho com a Shopee. Tem mais de não sei quantos vestidos para chegar. Deus abençoe sua vida. E quero parabenizar a todas as mães que aqui estão presentes. Que Deus continue abençoando vocês de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também para o pessoal do meu estado, da minha terra natal, o pessoal do estado de Alagoas, do nosso Nordeste. Mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, sobrinhas e ao querido amigo e pastor Diogo Freitas, que Deus os continue abençoando de uma maneira poderosa. Olhe para essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela e libere a seguinte palavra, diga para ele: Deus, pela quantidade de gente, dá para a gente melhorar muito isso aqui. Diga para ele: Deus tem uma palavra para o seu coração. Aperte na mão dele com carinho, até ele fazer barulho que somente os pentecostais sabem. Aperte na mão dele.
até liberar um glória, até liberar um aleluia, até lhe dar um glória a Deus. Aperte na mão dele. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto profundo. Haja vista que nós estamos em um culto de missões e não há nada mais propício para nós, senão nós falarmos sobre um texto missiológico. Por gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta. Tudo que eu vou falar está inserido dentro desse texto. Haja vista que o Evangelho de Lucas ele é dividido em pelo menos 3 fases. Quantas fases? Quantas fases? A primeira fase se inicia com João Batista. A segunda se inicia com o início do ministério de Jesus. E a terceira dá-se início à igreja, ao nascimento da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo. Haja vista que este livro, este evangelho, tem registro de 24 capítulos, 24 parábolas, e este evangelho ainda registra 21 milagres. É dentro dessa introdução biográfica que eu quero lhes apresentar o corpo missionário do capítulo 10, que este evangelho nos apresenta. Jesus, no capítulo de número 10, ele escolhe para si alguns homens, ao qual o texto nos revela que foram 70 homens que Jesus escolheu para continuarem pregando nas aldeias circunvizinhas, que Jesus ainda teria que ir para continuar apregoando as boas novas do Evangelho. Haja vista que o capítulo de número 10, ele é tão doutrinário, ele nos ensina tanto dentro dessa visão de missões, que Jesus está instruindo eles, e estão dizendo para eles: andem de 2 em 2, não levem bolsas, curem os enfermos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim desprezou. Eles escutam essas instruções e eles são enviados para pregar as boas novas. Quando eu observo esse texto, há pelo menos 3 coisas que eu me identifico que é necessário para que nós possamos exercer, obter esta visão missionária. Para nós exercermos este chamado, é pelo menos nós compreendermos 3 coisas. A primeira coisa que é necessário nós sermos chamados pelo Senhor Jesus. Quem escolheu estes homens não foi qualquer pessoa. Quem escolheu estes homens foi o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus os envia, eu acredito que a mensagem central que estes homens pregavam era de cujo mensagem cristocêntrica. Quando esses homens vão pregar, eles não vão pregar qualquer mamão com salada. Eles não vão pregar qualquer oba-oba, qualquer coisa mal criada na hora, no momento. A mensagem que estes homens vão pregar são mensagens voltadas sobre a pessoa de Jesus. Eu imagino eles pregando e dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu não imagino estes 70 homens pregando mensagem egocêntricas. Você vai ter o melhor carro, você vai ter o melhor salário, você vai ter a melhor empresa. Eu não consigo imaginar estes 70 homens dizendo: você é o queridinho de Deus. Eu não
não consigo imaginar estes homens pregando mensagens almáticas para massagear o ego, fazendo as pessoas chorarem, mexendo com o emocional das pessoas para que elas venham se derramar perante a pregação, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se expressar. Eu não imagino estes 70 homens pregando fundamentados em dons, em revelações, fundamentados em revelar CPF, em revelar identidade, em revelar o seu nome, porque Deus não precisa disso. O que Deus precisa é que você entenda que o maior meio de comunicação entre você e Deus ainda é a sua bendita e poderosa palavra. Se você crê nisso, pelo amor de Deus, levante uma das suas mãos e dê um glória bonito para Jesus nessa noite. Eles vão pregar e quando eles voltam das pregações, talvez um deles pregou sobre o fluxo de sangue, mas foi baseado em Jesus. Talvez eles pregaram sobre o encontro de Jesus com Jairo, mas foi baseado em Jesus. Pelo amor de Deus, prega mais sobre Jesus, porque Ele é o único ontem, hoje e será eternamente. Nós, pregadores, precisamos voltar a pregar sobre a essência do Calvário. Nós, pregadores, eu os convido a pregar mais sobre a essência real do Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho genuíno. Eles pregaram e eles voltaram tão felizes, mas tão felizes, que Jesus chama eles para o gabinete pastoral. E quando eles chegam no gabinete pastoral, eu imagino eles dizendo para Jesus: eu tenho algo para te contar, meu pastor. E Jesus dizendo: pode falar, meu filho, em teu nome, os demônios se sujeitam a nós. O que é que está acontecendo no texto, Natan? Eles foram pregar e a pregação gerou resultado. Diga comigo: resultado. Cá entre nós, se tem uma coisa que alegra o coração de um pregador, é quando ele volta de uma agenda com resultados. Eu me recordo das vezes que o meu pastor dizia: Natan, vai pregar em tal congresso me representando. Eu ia com o maior prazer. Eu estava representando o meu pastor. Quando era no outro dia, o meu pastor, ele me ligava dizendo: Natan, diz para mim como é que foi lá na igreja. Diz para mim como é que foi lá no congresso. Eu me enchia o peito e dizia: presbítero Carlito, eu dizia para o meu pastor: eu nem te conto. Foram mais de 10 batizados com o Espírito Santo. Foram 15 pessoas que se converteram a Jesus. Veja que a alegria do pregador está voltada para o resultado que a sua pregação gerou. E isto é comum. Isto não tem nada de errado nisto. Porém, a nossa maior felicidade não pode e não deve estar nos resultados, e sim na certeza. Vou falar de novo: a nossa maior felicidade não deve estar nos nossos resultados, mas sim na nossa certeza. Quando cada um deles terminou de dizer o resultado que a sua pregação gerou, Jesus disse: agora senta todo mundo que eu vou lhes ensinar. Não alegreis-vos, porque em meu nome vós expulsais demônios, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não importa se eu pregar nesta noite e pessoas forem batizadas com o Espírito Santo, não importa se depois dessa mensagem alguém dizer: fui curado, fui renovado, fui batizado, me converti e aceitei a Jesus. Não importa, no final Jesus me adverte a saber: a sua maior felicidade é porque você tem um lugar no céu.
céu. A maior felicidade é porque você tem um lugar no céu. Você pode levantar a mão e dar um glória bonito para Jesus. Haja vista, meus irmãos, que é a segunda coisa que nós devemos fazer. Primeiro, ser chamado. O meu tempo já está acabando. Segundo, necessário nós valorizar o chamado. Valorizar o... Existem pelo menos 2 discípulos de Jesus, características diferentes, personalidades diferentes. Diga comigo o nome deles: Judas e Pedro. Judas e Pedro. Haja vista que Judas, ele era um homem inteligente. Eu me recordo que quando eu estudava no ensino fundamental, você sabe quem era o aluno mais inteligente da escola? O aluno mais inteligente da sala não era aquele que manjava do português. Não era aquele que manjava de ciências, biologia, nada disso. Mas quando o professor falava a tabuada dos 9, a tabuada dos 30, raiz quadrada, equação de segundo grau, e aquele aluno dizia: não, eu sei tudo isso aí, está fácil para mim. Então vem aqui no quadro responder, e o camarada ia lá e fazia como se estivesse brincando de cubo. Sabe quem é o mais inteligente dentro de uma sala de aula? É o matemático. Quando eu falo de matemática, tem alguém que diz: vixe, essa aí eu nunca gostei dessa matéria. Quando fala de física, então, parece que alguém coça a cabeça dizendo: por mim, eu já perdi as contas de quantas aulas eu já gazeei por causa da aula de física e por causa da aula de matemática. Mas Judas, eu afirmo categoricamente que Judas era um dos discípulos mais inteligentes. Judas, ele era um matemático. Jesus, sabendo da sua maneira de administrar, Judas, ele é separado por Jesus para ser o tesoureiro de Jesus. Era ele que mexia com as finanças. Era ele que mexia com o que entrava e com o que saía. Ele era o tesoureiro. Ele administrava bem. Judas, no capítulo 10, recebe a mesma instrução que todos os outros, mas Judas não valorizou aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Recebeu uma instrução, recebeu direcionamento, mas não valorizou. Há 2 tipos de crentes no nosso meio nessa noite, e eu vou falar sem ter medo nenhum de falar isto com toda a verdade e clareza. Nós temos Judas no nosso meio. Judas que não valoriza aquilo que receberam do Senhor. Judas que Jesus olha e diz assim: você tem potencial. Eu lhe dei uma ferramenta. Você é inteligente. Olha a maneira como você administra. Valoriza, Judas. Tem pessoas no nosso meio que Deus colocou em suas mãos uma grande obra, uma ótima ferramenta, mas você não valoriza aquilo que Deus te deu. Hoje, quando eu cheguei do trabalho, pela parte da tarde, eu disse para minha esposa, Morena, quando eu entrei dentro do coletivo, que eu estava indo para o final do ônibus, eu vi um homem, um velhinho, pregando. E ele pregava muito, uma oratória, eu disse, ele pregava muito mais do que eu. Se eu entendo de teologia, ele entende muito mais do que eu. E ele pregava dizendo assim: sabe por que você não é liberto? Porque o diabo, ele sonda na sua mente dizendo que você não merece perdão. E quando ele terminava cada frase, ele pegava o corote que estava na mão dele e tomava. E prega melhor do que muitos de nós que estamos aqui. Tem potencial, mas não valoriza aquilo que ele recebeu. Ele não valoriza aquilo que ele recebeu. Quantos perdidos você não conhece? Quantas pessoas você não ouviu pregar? Quantas pessoas você não ouviu louvar? E quantas pessoas estavam do seu lado que você disse: tu tens chamado para ser pastor? E hoje onde eles estão? Alguns estão na noitadas, outros estão totalmente embriagados pelo vício da prostituição, pelo vício do alcoolismo. Mas hoje eu não vim pregar para Judas, hoje eu vim pregar para alguém que está dizendo: eu estou disposto a
utilizar tudo aquilo que Jesus botou na minha mão. Levante a mão para cima, porque eu estou sendo tomado de uma autoridade da parte de Deus aqui. E o Espírito Santo de Deus, Mintia, remando e sergue-me calabara xandarápia. O Espírito Santo de Deus marcou um encontro com pessoas específicas aqui para te dizer: você vai utilizar tudo aquilo que eu coloquei na tua mão. E como prova que esta igreja crê, dê um glória, dê um sinal de aleluia, dê um sinal de que você está entendendo esta palavra em nome de Jesus. Por outra vez existe alguém chamado Pedro. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Você já parou para observar como é o chamado de Pedro? Meu coordenador Sebastião. Essa igreja é inteligente, sim ou não? Eu estou pregando para uma igreja inteligente, sim ou não? Se esta igreja não pegar o que eu vou falar agora, a pizza no final do culto, quem paga é o presbítero Carlito. Eu acho bom a igreja pegar. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, vinde após mim, eu vos farei pescadores de... Observe qual era a ferramenta que Pedro utilizava para pescar. O que é que Jesus está fazendo com Pedro? Ele está dizendo: tu tem uma ferramenta, só que tu usa para pegar o que é natural, peixe. Eu vou pegar a ferramenta que você tem. Eu não disse que ele vai dar. Eu vou pegar o que você já tem. E eu vou aperfeiçoar para a glória do meu nome. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu vou dar lugar aqui. Jesus olha para ele e diz assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de... O que Jesus está dizendo para Pedro é: eu vou aperfeiçoar, vou potencializar a ferramenta que você já tem. Mintia. Remando comonte que minancelebe achar. Remanacamanúvia. Natan, não estou entendendo nada. Quando Deus ele pega um vendedor que está desviado ou que nunca serviu a Jesus, o vendedor que tem uma boa oratória, uma boa lábia, não é assim, meu coordenador? O que é que Jesus faz quando pega esse camarada? Jesus não tira a lábia dele. Jesus não tira a oralidade dele. Jesus pega ele, dá um banho de unção nele, renova ele, transforma ele e coloca ele para pegar a sua bendita e poderosa palavra. Quando uma prostituta, ela cantava no mundo todo tipo de música, samba, axé, forró, todo tipo de coisa, a comunidade olhava e dizia: essa aí não tem mais jeito, essa aí vai engravidar, vai dar os seus filhos para todo mundo, para a família, vai dar trabalho. O que é que Jesus faz? Quando Jesus ele pega esta mulher, essa prostituta, ele não joga fora, ele dá um banho, ele renova, ele passa o seu bálsamo e ele coloca para louvar ao nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em potencializar a ferramenta. E eu vou pregar na autoridade do nome de Jesus que nessa noite o Espírito Santo vai potencializar algumas ferramentas. Vai potencializar algumas ferramentas. Vai potencializar algumas ferramentas. Eu vou repetir até alguém dar glória a Deus aqui. Vai potencializar a tua ferramenta. O que Deus te deu é para você usar. O que Deus te deu é para você colocar em prática. O que Deus te deu não é para você esconder. O que Deus te deu é para você usar. Então usa aquilo que eu botei na tua mão. Usa aquilo que eu botei na tua boca. Usa aquilo que eu te entreguei, meu filho, minha filha. Eu tenho 5 minutos.
Primeiro, é necessário nós sermos chamados. Segundo, é necessário nós valorizar o chamado. E terceiro, é necessário receber poder. Eu vou repetir, foi pouco glória. É necessário nós recebermos poder. Pedro estava totalmente decidido a usar aquilo que Deus deu para ele. Pedro estava totalmente convicto de que quem chamou ele foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Pedro não foi escolhido pelo homem, Pedro foi escolhido pelo próprio Deus. Versículo de número 19 do capítulo 10. Jesus está olhando para todos eles após os exortá-los, e ele está dizendo para todos eles: eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Quando você olha para a expressão da palavra no grego, a palavra poder vem de dinamis. Dinamis significa energia, dinamite, força e poder. Quando Pedro entendeu isso aqui, observem a margem do capítulo de número 1, a ascensão de Jesus. Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, o Espírito Santo descendo sobre aqueles 120 homens que ali estavam. Mas no capítulo 3, Pedro estava convicto que ele tinha algo que homem nenhum poderia dar para ele a não ser Jesus. Pedro e João estão indo ao templo, 3 horas da tarde, a hora da oração. Quando Pedro, no capítulo 3, ele está indo junto com João para o templo, para adorar, para a sinagoga. Observe o que é que o texto diz: que havia um homem coxo, que olhando para eles disse: me dá dracma, me dá ouro, me dá estarter, me dá prata, eu preciso de alguma coisa para comer. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham sangue, eles tinham autoridade, eles tinham ousadia. Levanta a mão para cima, que eu preciso liberar uma palavra para esta igreja, para entregar o microfone. Levanta a mão para cima, levanta a mão e segura, levanta a mão e segura. Talvez você chegou aqui e você já tem o seu carro, já tem a sua casa própria, e você esteja bem estabilizado, mas o que Deus marcou para esta noite foi uma noite de poder, foi uma noite de renovo. Então, com as mãos estendidas, eu profetizo que a glória do Senhor Deus, que a autoridade, que ousadia do Santo Espírito vai descer nessa noite aqui. E onde tiver uma mão levantada, onde tiver uma mão levantada, sinta a presença do grandão da Galileia nessa noite. Sinta a presença do grandão da Galileia. Sinta a presença de Jesus o Nazareno. Onde tiver alguém batizado com o Espírito Santo e com fogo, fale mistério com Deus agora. Onde tiver uma enfermidade, câncer, dor de cabeça, ansiedade, depressão, dor no corpo, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que tem todo o poder, nós repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus, parte retirada, e que a graça do Nazareno, ela desça sobre essa igreja. Recebe agora, recebe agora,
na camanau e tiosa, remintia o endiosa, uinia sauitia. Receba esta presença, receba este poder que vem por intermédio da palavra. Enche essa casa com glória. Por um minuto, eu lhe dou um minuto para você adorar a Deus. Eu lhe dou um minuto para você se expressar para Ele. Eu lhe dou um minuto para você liberar glórias para Ele. Um minuto para você glorificar o nome dEle. E é nessa harmonia de glória que o Espírito Santo está dizendo: eu estou passeando no meio da minha igreja agora. E como prova, meu filho, de que eu estou passeando no meio deste replave a sal intergia, olha o que eu vou fazer no meio da minha igreja agora. Mindiove a sergue, mando idiosargue, o manaragacharabacamandúvia. Sinta a presença do Santo Espírito. Sou eu quem te renovo nessa noite. Sou eu quem pego na tua mão direita e te digo: não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Fui eu quem te chamei. Fui eu quem te escolhi, meu filho. Por que tu estás temendo? Remintria. Não sou eu, Deus, que falo contigo. Remintria, ovassargui, ofacamanuia. O meu Espírito Santo marcou um encontro contigo para te dizer: sou eu quem cuido de ti. O teu coração queima porque o meu Espírito, ele é fogo, e ele é fogo consumidor, e ele aviva os corações de muitos aqui nesta noite. Fique de pé, por gentileza.